Olá, no programa de hoje, a economia brasileira em 2024. Evolução do PIB, redução do desemprego e da extrema pobreza. O comportamento da inflação e da taxa de juros. Os desafios das agendas fiscal e tributária no Congresso. As percepções sobre a conjuntura e os humores da população em relação aos rumos do país. Eu converso com o economista Francisco Horácio, professor da UFOP e conselheiro do Corecon de Minas Gerais. Bem-vindo, Francisco, um prazer recebê-lo no Mundo Político. Prazer é todo meu, Marco. Obrigado. Francisco, no início do ano, as expectativas, sobretudo do mercado financeiro, não eram positivas em relação à nossa economia. A projeção do Boletim Focus estimava um PIB de 1,75% em 2024. Só que até o terceiro trimestre desse ano, esse PIB já cresceu 3,3% em relação ao mesmo período de 2023. Quais foram os fatores mais determinantes para esse resultado? Muito bem, Marco. Como você colocou, e é bom ressaltar que o Boletim Focus do Banco Central, ele é uma pesquisa muito focada no mercado financeiro. O que é o mercado financeiro? São os bancos, né? Grandes fundos de pensão, de investimento. E essas instituições, elas fazem as projeções muito centradas em duas variáveis que todo mundo conhece. É a inflação e a taxa de juros, né? E ambas tinham uma previsão, a taxa de juros até que seguiu a previsão do Boletim Focus, mas a inflação esperada ainda era um pouco maior. Por isso, esse pessimismo do mercado financeiro. No entanto, né, como você bem colocou, apesar da taxa de juros elevada, o PIB cresceu bem acima das expectativas e a inflação acelerou, mas não acelerou como esperado, né? Ela ficou abaixo da média. E eu acho que o que explica isso foi a composição que o governo fez entre as políticas fiscal e monetária. Quer dizer, a política monetária tem a ver com a taxa de juros, né? E a política fiscal envolve tanto os impostos, a arrecadação, como os gastos do governo. Porque os gastos, às vezes, eles são um pouco demonizados, né, pelo mercado financeiro, às vezes pela mídia em geral, como se fosse algo negativo para a economia. Só que quando o governo faz isso em setores estratégicos, quando ele consegue estimular a demanda, quando ele consegue aquecer a economia com seus gastos, os empresários vão produzir mais, empregar mais, então a economia cresce e o desemprego diminui. Então, eu acho que o uso dos gastos foi bem feito durante esse ano de 2024, o que permitiu um crescimento acima do esperado. Dentro desses gastos, o quanto o salário mínimo pesou, né, nessa conjuntura, né, e como a mudança de cálculo do reajuste dele, Francisco, que está prevista aí no arcabouço fiscal, né, com limitação de crescimento de no máximo 2,5% acima da inflação, pode impactar a economia daqui para frente. É isso. Eu gosto de fazer uma analogia da economia com o famoso cobertor curto, em tempo de frio. Então, se você puxa para cobrir a cabeça, você descobre os pés. E se você cobre os pés, você descobre a cabeça, né? A economia é mais ou menos assim, é muito difícil ela estar equilibrada ou uma variável estar perfeitamente encaixada num quebra-cabeça. Esse é o caso do salário mínimo. Porque quando o salário mínimo aumenta, ele tem um efeito positivo sobre o poder de consumo da população, especialmente da população mais pobre, né? E como eu disse, um pouco mais de dinheiro no bolso, as pessoas gastam mais, as empresas podem produzir mais, e isso é positivo para a economia. No entanto, vem a parte do cobertor curto. O salário mínimo também ele impacta nos custos dessas mesmas empresas, né? Então, se o salário mínimo aumenta, os empresários têm um impacto positivo nos seus custos e isso vai acabar pressionando os preços, a inflação. E, ao mesmo tempo, existem vários benefícios, inúmeros benefícios, né, como os benefícios previdenciários, políticas de assistência do governo, que são indexadas ao reajuste do salário. Então, quando o salário mínimo aumenta, o governo também aumenta os gastos previdenciários e esses gastos assistenciais indexados a esse salário. Portanto, isso é um problema para o governo, né? Então, o salário mínimo tem esses dois efeitos, um efeito positivo e um efeito negativo. O saldo final desse ano
foi positivo, porque como nós falamos no início da conversa, tanto a economia cresceu acima da média, muito acima do esperado, como a inflação ficou abaixo da esperada. Esse novo índice, né, de indexação dele, como é que você está vendo dessa limitação de crescimento? Isso, esse novo índice, eu estou vendo ele de forma positiva, apesar dele, né, ter os seus impactos negativos, mas ele foi implementado principalmente em função dos gastos do governo, né? Porque você tinha a regra de inflação mais o crescimento do PIB dos últimos 2 anos. Então, por exemplo, o PIB crescendo 4% e uma inflação, né, para arredondar as contas, de 4%, daqui a 2 anos o salário mínimo aumentaria em 8%. Então, isso é bom para a população, mas isso pressionaria muito as contas públicas. Você tem despesas fundamentais do governo que iriam aumentar no mínimo em 8%. Né? Para que o governo consiga compatibilizar esse crescimento do salário mínimo com um crescimento sustentável do gasto público, ele colocou esse teto no reajuste do salário mínimo. Né? E isso eu vejo como positivo. Indicadores socioeconômicos importantes também melhoraram, Francisco, né? O desemprego caiu para 6,2% em outubro, que é a menor taxa da história. Pobreza e extrema pobreza no Brasil também registraram em 2023, segundo dados do IBGE, os menores índices de uma série iniciada lá em 2012. A desigualdade, porém, permanece alta. O atual governo está, na sua avaliação, conseguindo cumprir as promessas de campanha? Então, a questão do desemprego estar no seu nível mínimo histórico, né, a explicação é exatamente o crescimento do PIB, que foi acima do esperado, e a explicação é um pouco o que nós discutimos no início. Quer dizer, apesar da taxa de juros elevada, houve um aumento dos gastos na economia, o que tanto o público como os investimentos privados, o que aumentou a demanda, né? A população consumiu mais e as empresas conseguiram produzir mais. No entanto, como você destacou, a desigualdade ela permanece porque a desigualdade no Brasil, ela, além de ser grande, ela é estrutural. Né? Estrutural no seguinte sentido: o poder aquisitivo da população mais carente, da população mais pobre, ele aumentou e é suficiente para tirá-la da linha de pobreza. Ok, isso é muito positivo. Mas ainda não é suficiente para que a maior parte da população tenha acesso a serviços essenciais. Serviços básicos como transporte público de qualidade, uma educação de qualidade, inclusive saneamento básico de qualidade. Né? Hoje nós temos a porcentagem da população que tem acesso à internet, ela é maior do que a porcentagem da população que tem acesso ao saneamento básico. Então, essas variáveis, elas demandam um tempo maior para serem modificadas, né? E, portanto, as desigualdades estruturais, elas permanecem. A percepção dos brasileiros, Francisco, em relação à economia não reflete, né, esse bom momento sugerido pelos indicadores. A pesquisa Atlas Intel de avaliação do governo Lula mais recente mostrou, por exemplo, que para 47% dos entrevistados a economia vai mal. E uma Quest dessa quarta-feira, né, aponta que 61% dos brasileiros estão frustrados com o seu patamar financeiro. Por que há, na sua avaliação, esse descolamento entre evolução de indicadores e a percepção da população? Isso. Então, eu acho que esse descolamento tem a ver com as questões estruturais que eu falei um pouco antes. Porque quando se pergunta a população em geral, né, quando se pergunta a economia, ela normalmente associa assim, bom, a economia vai bem se eu tenho um emprego, se eu tenho um poder aquisitivo e se eu consigo, digamos assim, manter um padrão de vida adequado para a minha família. Né? Vamos resumir assim, uma família. E, como eu disse, apesar da pobreza ter diminuído, da porcentagem de miseráveis ter diminuído, e isso é super positivo, né? As famílias ainda enfrentam muitas dificuldades, por exemplo, para um lazer. Né? Você quer fazer uma viagem ao final do ano para a praia, isso onera, isso é muito significativo no orçamento, tanto da classe média como das famílias mais pobres.
Se você, hoje, o setor automobilístico, por exemplo, que anunciou uma série de investimentos importantes esse ano, eu espero que em algum momento esse aumento da oferta no setor automotivo consiga diminuir o preço no consumidor da ponta. Porque hoje, para você trocar de carro, né, ou adquirir o seu primeiro veículo, isso está mais difícil do que há alguns anos. Portanto, educação, por exemplo, né? A educação, mensalidades escolares estão aumentando, a gente tem uma série de reportagens sobre as escolas públicas, por mais que haja um esforço dos professores, né? Você ainda tem muita infraestrutura, muita carência de infraestrutura nas escolas públicas. Então, a população sente que o seu poder aquisitivo está aumentando, mas a sua qualidade de vida e da sua família não está aumentando na mesma proporção, está aumentando muito pouco. Então, eu acho que essas características do nosso país é que provocam esse descolamento aí na percepção da população. Tem a questão da inflação, né, que pesa nisso, e no acumulado de 12 meses alcançou 4,87%, né, até novembro de 2024. Há pontos desse indicador que merecem maior atenção pelo impacto no custo de vida? Por exemplo, fala-se muito de supermercados, preço de alimentos. Como é que você está vendo isso? Isso, esse é um ponto importantíssimo. Eu diria que deveria ser o maior ponto de atenção do governo, que é a questão dos alimentos, né? Porque o Brasil, de novo, a analogia do cobertor curto, o nosso agronegócio é muito potente, ele produz muito, ele é extremamente produtivo e muito competitivo. Mas, inclusive por causa disso, ele é muito voltado para as exportações, né? Então, nós exportamos muitos alimentos, grãos em geral, carnes e exportamos muitos produtos do setor alimentício. E isso tem um rebote na economia interna. Qual que é o rebote, né? Muitas vezes a gente tem crises, como no início do ano, né, a crise climática lá no Rio Grande do Sul, e isso impacta na oferta nacional. Então, nós exportamos muito para o resto do mundo, mas não conseguimos atender satisfatoriamente a demanda nacional. E se você tem uma oferta relativamente menor do que a demanda, isso causa inflação, né? E essa inflação específica nos alimentos é que primeiro é sentida pela população mais pobre. Então, resolver essa equação, né, como continuar o fomento ao agronegócio, porque as exportações são importantes para a economia brasileira, mas, ao mesmo tempo, aumentar a disponibilidade de alimentos de qualidade no mercado interno, isso é uma tarefa que o governo deveria se debruçar mais. Agora, professor Francisco, se na população, né, há divisões de percepção em relação à economia, no mercado financeiro, aparentemente não. A Quest divulgou outra pesquisa no início de dezembro que mostra 90% desse mercado financeiro reprovando o governo Lula, enquanto outros 3% avaliam como positivo e 7% como regular. O que lhe parece esses números? Há elementos concretos que justifiquem tamanha rejeição? Marco, o mercado financeiro, ele também é uma excelente, a gente pode analisá-lo a partir da analogia da bolha, né? Muitos dizem assim, existem bolhas daqui, bolhas para cá. O que significa essa bolha, né? Você tem algumas pessoas ou grupos que vivem dentro de uma redoma, seria essa bolha, que está à parte do conjunto da realidade ou do restante da realidade. Eu acho que o mercado financeiro, ele não só tem as bolhas especulativas, como ele vive dentro de uma bolha, né? Ou então, hoje em dia é muito usual a expressão a Faria Lima, né? Ou os Faria Limers, que é exatamente para destacar essa avenida em São Paulo, onde se concentram os bancos, né, os profissionais que trabalham no mercado financeiro, e eles estão bastante descolados da realidade da economia brasileira. Claro, eles estão observando os próprios interesses. E os interesses deles têm a ver com duas questões. A taxa de juros, né, porque eles aplicam nos títulos a dívida pública do governo. Para a população entender um pouco mais, assim, o maior
devedor do sistema financeiro é o Estado brasileiro, né? Então, o Estado brasileiro, ele sustenta a maior parte dos lucros do mercado financeiro através dessa dívida que é histórica, né? E através da taxa de juros, da nossa famosa Selic. Então, quanto maior a Selic, maior os ganhos do mercado financeiro, e quanto mais o governo cortar gastos, esses gastos em educação, saúde, assistência, previdência, né? Quanto maior for o superávit primário, mais recursos, mais dinheiro o governo vai ter para amortizar a dívida ou pagar os juros dessa dívida. Então, quanto mais corte de gasto é anunciado, menor é o risco do mercado financeiro aplicar nesses títulos. Então, o mercado financeiro ele vai sempre pedir isso, em todo o tempo. Eu quero mais cortes, eu quero mais taxa de juros. E, a partir dessas duas variáveis, os humores do mercado financeiro vão se orientando, né? O que não necessariamente corresponde ao restante do país. Falando em taxa de juros, política monetária foi alvo de divergências, né, muitas, nesse primeiro biênio do governo Lula, entre o Planalto, que fez muitas críticas, e a direção do Banco Central, capitaneada por Roberto Campos Neto. A taxa de juros, hoje em 11,25% ao ano, professor Francisco, poderia estar menor? Isso, na minha avaliação e de várias outras economias, né, sim, ela poderia estar menor. E explicando rapidamente por quê, né, a taxa de juros, de fato, é um dos remédios contra a inflação. Né? Fazendo uma analogia, é como se a taxa de juros fosse um antitérmico. Né? Então, se o paciente está com febre alta, claro, você tem que introduzir um antitérmico. Né? Mas o antitérmico, ele controla a febre, ele não controla a infecção. Né? Então, a taxa de juros é assim, você está combatendo os sintomas, mas não está combatendo a causa da inflação. E aí eu dou um exemplo claro, né? Já citei. Você tem uma crise de alimentos, aquela crise climática no Rio Grande do Sul causa uma redução na oferta de trigo, o que vai causar o aumento no preço do trigo, no preço do pão, o que vai causar inflação. Então, como é que você combate isso? Você combate isso tentando aumentar as condições de oferta do trigo. Ou você importa mais trigo, ou você amplia o crédito para o produtor rural do Sul. Né? Você não combate esse tipo de inflação aumentando a taxa de juros. Então, esse é um exemplo dentre outros que eu poderia dar para dizer o seguinte, que, infelizmente, o Banco Central ele é um pouco míope nesse sentido. Sempre que há uma pressão inflacionária, ele conhece um único remédio que não combate a inflação, ele só conhece o antitérmico, taxa de juros. E ele vai aumentando a taxa de juros. E aí, além de não combater a causa da inflação, você ainda tem outros impactos negativos. Por exemplo, a taxa de juros amplia o custo do crédito ao consumidor, amplia as taxas de juros do cartão de crédito, do cheque especial, e você aumenta o endividamento das famílias. Ou seja, se acaba criando efeitos negativos que, no final das contas, podem gerar menos crescimento e podem não combater o objetivo final, que era o aumento da inflação. A indicação e a aprovação de Gabriel Galípolo, né, que tem um perfil um pouco diferente aí de Roberto Campos Neto, para assumir a presidência do BC em janeiro do ano que vem. Isso pode marcar alguma mudança de rumo ou mesmo melhorar a interlocução? Marco, essa é a pergunta de $1 milhão, né, para 2025. Essa é a grande dúvida que eu acho que paira na cabeça de todos os analistas, enfim, jornalistas e investidores para a economia brasileira do ano que vem. Ao que tudo indica, eu acho que o Galípolo terá um perfil, vamos chamar assim, menos míope ou menos conservador, né, do que o Roberto Campos. E isso abre perspectivas interessantes para a economia brasileira do ano que vem. Né? Essa redução, esse aumento desenfreado da taxa de juros, né, como eu já falei, não resolve o problema, cria outros problemas para a economia brasileira. Então, você tem um presidente do Banco Central que consiga, ao menos, sinalizar isso. Olha, os aumentos da taxa de juros não são o único remédio para a inflação, não resolvem o problema da inflação,
isso já tem um impacto positivo nas expectativas, especialmente dos empresários do setor produtivo, né? E abre assim uma esperança para a economia brasileira ter mais melhorias, um desempenho melhor no ano que vem. Dentro dessas perspectivas aí da economia para 2025, tem a reforma tributária, né, que foi aprovada após décadas de tentativas frustradas nesse ano, mas prosseguem nesse momento discussões relativas à sua regulamentação. Queria saber sua visão, professor Francisco, sobre os direcionamentos do texto até aqui e seus possíveis impactos aí de médio e longo prazo. Isso, perfeito. Claro, talvez as pessoas que nos escutem não saibam, mas o Brasil é um dos poucos países no mundo que não tributa as fontes de renda elevada, de altas rendas. Então, por exemplo, é bem conhecido, já foi divulgado, né, na mídia, que há uma proposta, há uma promessa de análise para o ano que vem, de que os vencimentos acima de 50 mil sejam tributados em 10%. Bom, criou-se uma celeuma muito grande, né, em cima de um tema que, no resto todo do mundo, nos países desenvolvidos, isso é ponto pacífico. Aquele extrato da sociedade, digamos assim, os 1% mais ricos, são aqueles que têm a alíquota e que pagam mais imposto de renda, né? Então, as rendas advindas de lucros, dividendos, juros, elas têm que ser tributadas. Elas não podem ser isentas, porque se elas são isentas, o restante da população não tem renda suficiente para, digamos assim, arcar com as despesas básicas do governo, ou para arcar com a base tributária. E aí o que o governo é obrigado a fazer? Ele começa a tributar o consumo, que é o caso no Brasil, né? São os famosos impostos indiretos. Então, ele vai aumentando os impostos sobre os bens de consumo final, porque todo mundo consome. Então, a base de arrecadação é maior, então ele compensa a não arrecadação da renda dos mais ricos com uma tributação no consumo, onde todo mundo paga. Então, isso é a definição de injustiça tributária de qualquer manual de economia, né? É quando você tem um país onde o arcabouço tributário ele privilegia mais o consumo e menos os mais ricos. Essa reforma, então, como está, corrige um pouco isso? Corrige um pouco, quando ele retira de 0% e propõe 10% a tributação dos mais ricos, né? Então, eu vejo isso como muito positivo. Acontece que é evidente que a economia ela não é apenas técnica, né? Então, eu posso falar isso, vários analistas podem falar isso, mas a economia ela é permeada, ela é atravessada pelos interesses políticos, o que é legítimo, né? Nós vivemos numa democracia, numa sociedade onde os interesses se articulam. E, portanto, não é apenas o critério técnico, eu imagino, não é apenas o critério técnico que vai ser utilizado nos debates ou até mesmo na decisão final da reforma tributária. Então, a gente tem que aguardar como que as forças políticas, né, vão se acomodar em torno dessa proposta. Dentro desse aspecto político, o governo tenta, né, aprovar ainda esse ano um pacote de corte de gastos, mas em meio aí a uma arrastada disputa orçamentária com o Congresso em torno das emendas parlamentares, inclusive com mediação do Supremo Tribunal Federal. Isso acaba colocando meio que uma faca no pescoço do Planalto nesse momento, nas negociações? Isso, justamente, né, Marco? As emendas, que eu também julgo legítimas, né, desde que elas sejam transparentes, e eu acho que o esforço que o Supremo Tribunal Federal está fazendo ele é positivo nesse sentido, de dar mais transparência à destinação e execução das emendas orçamentárias, né? Apesar de ser um mecanismo legítimo, ele acaba sendo usado como uma moeda de troca, né? Porque, no fundo, até para a população entender, então, mesmo que a emenda seja aprovada, se o governo não tem dinheiro no caixa, né? O caixa do Estado está lá na Secretaria do Tesouro, no Ministério da Fazenda.
Então, não vai ter, vamos supor, não vai ter recurso para pagar todas as emendas aprovadas. Então, tem que haver um critério, né? Quais emendas serão liberadas antes do que outras, né? E esse critério, ele passa pela política, né? Em todo governo, a base de sustentação no Congresso, no Senado, ela tem uma prioridade, né? Só que, digamos assim, a base atual desse governo, ela é uma base muito difusa por vários partidos. Então, com certeza, isso vai ser usado como moeda de troca, né? Eu voto nos projetos estruturantes no ano que vem, se até 31 de dezembro desse ano o recurso para a execução da minha emenda for liberado. E aí cabe ao governo fazer a gestão dessa política, né? Professor, diante de todo o contexto da nossa conversa, queria encerrar a entrevista pedindo para o senhor avaliar o saldo, né, da atuação até aqui do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à frente, né, dos rumos da nossa economia e os principais desafios que ele terá em 2025. Isso, o saldo desse ano eu acho que ele é positivo, né? Não apenas pelos projetos que ele apresentou, mas especialmente pelos números. O desempenho da economia, que nós já citamos aqui, né? Você já citou, a inflação, apesar de ter ficado um pouco acima da meta, o PIB superou em muito as expectativas, o Produto Interno Bruto, a taxa de desemprego está no menor nível da série histórica, e a porcentagem da população abaixo da linha de pobreza também diminuiu. Então, isso tudo tem relação com a condução da política econômica e tem relação, né, com o desempenho do ministro durante esse ano de 2024. Para 2025, eu acho que a equação que ele vai ter que administrar, não apenas por causa de uma orientação política ou ideológica do governo A ou B, mas eu acho que o desafio dele é um desafio geral, que todos os ministros e presidentes, enfim, enfrentam, que nós somos um país em desenvolvimento. Então, nós temos carências em setores básicos, tais como educação pública, saúde pública, saneamento básico, transporte público, né? E essas carências, apesar de ser possível parcerias público-privadas, em países com o nosso perfil, a presença do Estado ainda é muito importante. Ou seja, é necessário abrir uma margem para aumentar os investimentos públicos, ampliar o acesso a esses serviços básicos para a população, para que a gente possa aumentar o nosso voo, né? E que a gente não seja aquele famoso voo de galinha, que de repente faz um voo, mas não tem forças para sustentar e a galinha cai, né? Para que a gente saia desse voo de galinha e entre num voo de foguete, é importante que o governo faça investimentos nessas áreas básicas. E esse eu acho que é o principal desafio, não só do ministro da Fazenda, mas como de todo o governo. Professor Francisco, muito obrigado por essa entrevista conosco aqui no Mundo Político. Eu que agradeço. Um forte abraço, Marco. Um abraço. Eu conversei com Francisco Horácio, economista, professor da UFOP e conselheiro do Corecon de Minas Gerais. Falamos sobre o comportamento dos principais indicadores econômicos do Brasil em 2024, com seus reflexos políticos e sociais, os desafios mais imediatos nas agendas fiscal e tributária e o que esperar da economia em 2025. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.